Olha o que eu venho compartilhar com você neste exato momento aqui, ó. A maior parte, presta bem atenção, a maior parte do mundo está sobre o controle de Satanás. E o próprio Jesus, quando esteve aqui sobre esta terra, disse que ele é o príncipe deste mundo. Amigos, nós sabemos que estamos vivendo os últimos momentos da história dessa terra. E se nós formos perceber, até quem não é cristão sabe que o mundo ele está totalmente estranho. Você concorda comigo? Então isso quer dizer que a luz da Bíblia está correto. Isso quer dizer mais ainda que a Bíblia é verdadeira, assim como a luz do sol, que brilha todos os dias. E isso quer dizer mais ainda que estamos quase que vendo a volta de Jesus sobre as nuvens dos céus. Se você crê, diga um amém em nome de Jesus. Não só diga um amém, mas comenta aqui embaixo. Coloca aí o teu amém em nome do Senhor Jesus. Olha só outro ponto interessante que eu vim compartilhar. Na verdade, eu vim compartilhar alguns textos que com certeza vai trazer reavivamento pessoal para a tua vida. Olha só o que eu vou compartilhar com você aqui agora. Jesus revelou aos seus discípulos a experiência de seu povo desde o momento em que ele seria levado ao céu até a ocasião de seu retorno em poder e glória. Vendo o futuro distante, presta bem atenção, vendo o futuro distante, os olhos de Jesus detectaram a tempestade impetuosa que assolaria seus seguidores nas eras seguintes de perseguição. Você vai encontrar essa citação, por exemplo, em Mateus, capítulo 24, versículo 9, 21 e o 22. Então veja que Jesus, vendo o futuro distante, ele viu todo o cenário, ele viu todo o cenário. Após Cristo ter sido assunto ao céu, sabe o que aconteceu? Ele viu tudo, ou seja, tudo o que iria acontecer no decorrer do tempo até o seu retorno em poder e glória. Ele viu que o povo de Deus iria ser oprimido, iria ser perseguido, iria ser preso, torturado e até mesmo mortos. Então veja que diante de situações como essa, diante da visão que Cristo viu, ele sempre advertia o povo dizendo o seguinte: sede firme, sede forte, sedes inabaláveis. E ainda dizia assim, ó, uma coroa está reservada para cada um de vocês. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, crendo nessas promessas, a mesma citação de Cristo, ou as citações que Cristo utilizou, eu cito para você. Sede perseverante, porque a coroa da justiça está guardada para você. Então não é hora de desistir, tá bom? Olha só, continuando o texto, diz assim, ó. Os seguidores de Cristo devem trilhar o mesmo caminho de condenação e sofrimento que o Mestre percorreu. Então, a partir do momento que Cristo passou por isso, pelo fato de nós pregarmos o Evangelho, pelo fato de nós falarmos da pessoa de Cristo, nós somos perseguidos, somos taxados como hereges, e uma série de coisas vem contra nós. Então veja que o ódio pelo nascimento do Redentor, pelo Redentor do mundo, será demonstrado contra todos que creem em seu nome. Então veja que os seguidores de Cristo foram forçados a se esconder em locais isolados. Tudo isso no decorrer da história até os nossos dias de hoje. A gente sabe que no período da Idade Média, na verdade, depois da morte do último discípulo, João, a igreja ela começou a declinar. O que é isso? Até então, o período da igreja primitiva, que é
vista como o cavalo branco, puro, foi o período em que a igreja permaneceu firme, impecável. Não permitiam que ensinos pagãos, doutrinas pagãs, não penetrasse no meio do povo. Eles lutavam com unhas e dentes para que falsos evangelhos ou falsos ensinamentos não estivessem entre o povo. Mas a partir do ano 100, com o decorrer da história, começou, e você sabe desses episódios, que começou agora a se misturar paganismo com o cristianismo, e a partir desse momento a igreja houve uma rachadura. Aqueles que obedeciam a homens e aqueles que obedeciam a Deus em espírito e em verdade. Olha só que outra citação interessante. Ó. Os esforços de Satanás para destruir a igreja de Cristo, usando violência, foram em vão. Ele podia até matar os obreiros de Deus, mas o evangelho continuava a se espalhar e seus seguidores aumentavam. Certo cristão disse: olha que citação interessante. Quanto mais nos ceifam, mais crescemos em número. O sangue do cristão ou dos cristãos é semente. Amém? Deus seja louvado. Então veja que em cada fase da igreja, em cada era de cada igreja, todos passaram por momentos difíceis. E profeticamente falando, estamos vivendo o período da igreja de Laodiceia. E claro, que assim como as outras igrejas passaram por essa situação difícil, com certeza não será diferente se eu e você estivermos com vida. Como 2 mais 2 são 4. Se eu e você estivermos com vida, todos nós iremos passar pela mesma situação ou até mesmo pior, porque todos os seguidores de Cristo despertaram, por exemplo, aí, oposição. O inimigo ele se levanta. E esse cenário estamos pertinho de ver. Aqui, por exemplo, tem uma outra citação que diz assim, ó: quando a perseguição sobreveio aos seguidores de Cristo, somente aqueles que estavam dispostos a abandonar tudo pela verdade quiseram se tornar seus discípulos. Mas quando a perseguição terminou, a igreja recebeu conversos menos sinceros, abrindo o caminho para Satanás encontrar lugar. Aqui é onde está o grande perigo. Veja que hoje, por exemplo, existe um número muito grande de pessoas que eu poderia dizer que são levadas pelo próprio diabo a igrejas, não para adorar a Deus, não para testemunhar da bondade e misericórdia de Deus, mas simplesmente para desonrar a igreja que ele está indo adorar a Deus. E até mesmo desonrar o próprio Cristo, escandalizando com suas práticas de pecado ou com seus ensinos pagãos. E infelizmente, o diabo tem encontrado lugar para fazer essa bagunça toda aí. Eu vou ler mais uma vez para que você possa memorizar isso daqui, ó. Quando a perseguição sobreveio aos seguidores de Cristo, somente aqueles que estavam dispostos a abandonar tudo pela verdade quiseram se tornar seus discípulos. Mas quando a perseguição terminou, presta bem atenção, a igreja recebeu conversos menos sinceros, abrindo caminho para Satanás encontrar lugar. Aí eu pergunto para você, hoje, por exemplo, se vê pessoas nessas condições, nessa situação, pessoas que não são sinceros diante da verdade, diante de Deus, mas que vivem com um pé na igreja, um pé no mundo, pessoas que não estão nem aí, têm a igreja como um lugar diferenciado, porém não quer ter um compromisso de honrar e adorar aquele que criou todas as coisas. Aqui, por exemplo, já estou finalizando. Veja que os primeiros cristãos eram pessoas verdadeiramente distintas.
eram pessoas verdadeiramente distintas. Pequeno em número, sem riqueza, posições ou títulos de honra, eram odiados pelos ímpios, assim como Caim odiava Abel. Dos dias de Cristo até hoje, seus discípulos fiéis têm despertado ódio e oposição da parte daqueles que amam o pecado. Vamos finalizando aqui, e eu vou usar a citação que foi usada no início, que diz assim, ó: a maior parte do mundo está sob o controle de Satanás, o mais amargo inimigo de Cristo. Então veja que o Evangelho apresenta princípios de vida completamente opostos aos hábitos e desejos das pessoas. E elas se levantam contra essa mensagem. Odeiam a pureza que condena o pecado e persegue aqueles que proclamam suas santas prerrogativas. É nesse sentido que o Evangelho é chamado de espada. Vamos finalizar aqui agora, lendo por último esta citação aqui que diz assim, ó: Deus punirá cada ato de crueldade contra os seus fiéis como se tivesse sido praticado contra o próprio Cristo. O único motivo é que a igreja se conformou ao padrão do mundo e por isso não desperta oposição. Eu vou ler mais uma vez. O único motivo é que a igreja se conformou ao padrão do mundo e por isso não desperta oposição. A religião em nossos dias não é a fé pura e santa de Cristo e de seus apóstolos. Como as pessoas são indiferentes às verdades da palavra de Deus, como há tão pouca espiritualidade vital dentro da igreja. O cristianismo é popular no mundo. É só haver um reavivamento da fé da igreja primitiva que os fogos da perseguição serão acesos novamente. Então, a partir do momento que a igreja ela se levanta, ela vai trazer oposição para ela. E muitos têm medo. É só haver um reavivamento que a perseguição começa e os fogos são acesos. Amigos, que hoje possamos buscar ao nosso bom Deus em espírito e em verdade. Que essas verdades aqui possa ter trazido reavivamento para a tua vida neste momento. E eu espero que você compartilhe essa mensagem para pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Sabemos que os dias que estamos vivendo não são dias fáceis, são dias difíceis e está piorando a cada dia. Por isso, vamos entrar em espírito de oração. Aqui, por exemplo, estamos com um propósito. Na Associação Bahia Norte, estamos em oração às 6 da manhã, às 13 horas e às 18 horas. Nós estamos em oração todos os dias, pedindo o batismo do Espírito Santo. Que você possa pedir também em nome do Senhor Jesus. Não esquece de compartilhar esse vídeo para mais pessoas e confere se você já é inscrito aqui no canal. Fica aqui o meu abraço para você em Cristo Jesus. Se você ainda não deixou o teu like, deixa aí porque o YouTube reconhece que o conteúdo está sendo bom e compartilha essa mensagem para mais pessoas. Que Deus te abençoe.